Canta aí, pessoal. Silêncio aqui. Então, nessa semana nós comemoramos a Semana da Consciência Negra. Aqui ontem, dia 20 de novembro, é o dia da Consciência Negra. E no ano passado, dia 20 de novembro, passou a ser feriado nacional, porque foi escolhida essa data para celebrar a Consciência Negra. Porque um dos maiores líderes negros da história do nosso país teria sido assassinado nesse dia 20 de novembro de 1695, por Domingos Jorge Velho, um bandeirante que ficou responsável por destruir o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi talvez o maior quilombo do período da escravidão do nosso país. O quilombo era uma habitação de negros fugidos, foragidos da escravidão. E Zumbi foi um dos principais líderes desse quilombo. Historicamente houveram vários, mas o maior destaque foi o Domingos Palmares, que inclusive foi assassinado nessa invasão. Após várias tentativas de invasão e destruição do Domingos Palmares, Domingos Jorge Velho consegue, inclusive, matar um dos principais líderes desse movimento, os Zumbi dos Palmares. E a partir de data recente do nosso país, começou-se a tentar emplacar esse dia como o Dia da Consciência Negra, para refletir sobre a escravidão, sobre a discriminação, preconceito racial para com os negros historicamente existente no nosso país. E, como a nossa disciplina de ensino religioso, vamos falar sobre um outro tipo de preconceito. O preconceito racial, que é a segregação das pessoas por conta da sua pele, a discriminação, o preconceito, a injúria, a ofensa, a violência que os negros sofrem. Você olhar, a polícia mata muito mais negros. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negros. Ou seja, o negro já é visto pela cor da sua pele como um potencial criminoso. Se tiver com guarda-chuva na rua, a polícia pode se enganar achando que o guarda-chuva é uma metralhadora, um fuzil, um baleado. Por quê? Porque há um preconceito, uma visão prévia, um racismo estrutural que cria uma estrutura social que impede os negros de ascenderem socialmente e enxergam eles como inferiores, como perigosos, como criminosos, como violentos. E tudo que vem dos negros e da África também é visto de forma negativa, como as religiões de matriz africana. Nós temos duas principais, são várias no nosso país, mas duas mais famosas. Candomblé e Umbanda, exatamente. São as duas principais religiões de matriz africana do nosso país. O Candomblé cultua um dos orixás da cultura Yorubá, uma cultura africana da região de hoje é a Nigéria, de uma etnia que habitava aquela região, que trouxeram para cá de forma compulsória escravizados. E eles trouxeram seus deuses, que são os orixás. Entre esses deuses estão Oxalá, que é o deus do céu, e Odudua, que é a deusa da terra. Oxalás, ou orixás, são deuses, assim como Zeus, assim como Thor, assim como Odin, assim como Hermes, assim como Poseidon, assim como Tupã dos povos indígenas aqui, e vários outros na África. Nós estamos falando de uma etnia da África. Existiam inúmeras etnias na África, e cada etnia africana tinha os seus deuses. Assim como tem Amaterasu, tem vários que a gente vê na cultura dos animes e dos mangás do Japão. Ali tem vários deuses na mitologia do Shintoísmo, que é a religião japonesa. Se a gente for para Oceania, os povos aborígenes também têm seus deuses. Todas as culturas, todos os povos desenvolveram a sua religiosidade, os seus deuses, e deveriam ter a liberdade de cultuar esses deuses. E não sofrer preconceito, como acontece com as religiões de matriz africana, que são demonizadas, são consideradas inferiores, são perseguidas, sofrem violência, invadem terreiro, colocam fogo nas coisas do terreiro, que dizem que aquilo do capeta, aquilo do demônio. Querem destruir, proibir a galera de professar a sua fé, a sua religiosidade. Os integrantes do Candomblé e da Umbanda. E aí, pessoas, por exemplo, geralmente são mais evangélicas, mas historicamente todas as religiões são preconceituosas. O catolicismo, que era a religião predominante no Brasil quando os escravos chegaram aqui, proibia os negros de professar a sua religiosidade. Então, eles tinham que se converter de forma obrigatória para o catolicismo quando eles chegaram.
Depois passaram a sofrer preconceito. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, ela chama uma mistura, ela pega catolicismo, pega espiritismo kardecista, pega também elementos da religião do candomblé, ela faz uma mistura ali. Nessas religiões, é um sincretismo religioso, mas também sofre preconceito, que as pessoas demonizam. Aí vão fazer os cultos lá, né? Quando é uma igreja evangélica, o pastor está lá gritando, esbelando, achando que Deus é surdo, ninguém fala nada. Aí quando o povo vai tocar tambor no terreiro para fazer os cultos das religiões de matriz africana, aí o demônio, está invocando o demônio. Vai vir um demônio aqui para minha casa, vai trazer doença, vai trazer maldição. Essa é a mentalidade, né? Então, infelizmente, isso acontece muito com as religiões de matriz africana e isso é chamado de racismo religioso. Intolerância religiosa e racismo religioso é considerado crime no nosso país, assim como o racismo. O racismo também já é considerado crime. E injúria racial também é crime, quando você ofende a pessoa por conta de sua cor de pele. Então, a reflexão para essa semana, especialmente no campo da religião, é essa: de aprender. Você não é obrigado a acreditar no candomblé e nem no Umbanda. Ninguém é obrigado a acreditar em religião alguma, mas você é obrigado a respeitar quem acredita. Você não pode perseguir, você não pode discriminar, você não pode demonizar outra pessoa e outra religião, no sentido de querer excluir e marginalizar essas pessoas. Ou violentar, invadir um terreiro, colocar fogo nos objetos de ritual lá, dizendo que aquilo é coisa do capeta e do demônio. Você não tem o direito de fazer isso. Isso é crime. Então, você não é obrigado a acreditar, mas é obrigado a respeitar segundo a lei. Porque a lei brasileira garante a liberdade de culto. Então as pessoas são livres para escolher a religião que elas quiserem, lei. Ninguém é obrigado a acreditar em religião alguma. Mas todos são proibidos de violentar e discriminar qualquer pessoa por conta de sua religião. E aí nós vamos falar do mito da mitologia africana e iorubá, que é o mito da separação do céu e da terra, de Oxalá e Odudu. Segundo esse mito, no começo, lá nos primórdios, Oxalá e Odudu viviam juntos, intimamente ligados dentro de uma cabaça. Essa cabaça era muito apertada, eles viviam ali tendo treta por conta desse apertamento. E aí o Oxalá do céu ficava por cima e o Odudu ficava por baixo na cabaça. Oxalá eles tinham 7 anéis, o Oxalá ficava com 4 anéis e o Odudu com 3. Um dia o Odudu, a deusa da terra, ela foi e Deus: Oxalá, estou cansado de ficar por baixo, quero ficar por cima. E eu estou cansado de você ficar com 4 anéis, eu quero ficar com 4 anéis, você vai ficar com 3, você vai ficar por baixo com 3 anéis. E aí Oxalá começou a ficar por não, eu vou ficar por cima, com 4 anéis, eu vou ficar por varão. Eles começaram a discussão lá, vamos revezar então, já que você não quer mudar de lugar, vamos pelo menos revezar. Um dia eu fico por cima, outro dia você fica. Um dia eu fico com 4 anéis, outro dia você fica. Mesmo assim, eles não conseguiram se entender, saíram na porrada, o céu e a terra dentro da cabaça, e aí a cabaça se rompeu. O céu foi para cima e a cabaça foi para baixo. Oxalá passou a cuidar do céu, da abóbada celeste, e o Odudu da terra. Então, foi assim que se separou o céu e a terra, que no começo eram intimamente ligados, segundo a mitologia iorubá. E agora o céu é a habitação dos deuses e dos espíritos, a terra é a habitação dos seres materiais, dos seres humanos, dos animais, dos vegetais. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tranquilo? Está aí, mais uma vez registrado, gravado, também que eu gravo, sempre tudo registradinho, que eu dou aula, tem matéria no quadro. Então o problema sou eu, né? Não é eu que não estou fazendo o meu trabalho, vocês não vão fazer vocês, né? Beleza? Também está no meio agora. Por hoje é isso aí, galera. Sabe por que você não faz live no TikTok? Dá mais visualização. No TikTok você tem que ter não sei quantos seguidores lá. Eu não tenho.